apareceu o teu apareceu, saiu aqui. Até esqueci o que eu ia falar. Mas tá muito ruim de fazer isso. Olá, hoje iremos falar sobre o Redcast que ocorreu sobre um pastor e 25 batuqueiros. Farei um react em tempo real do que essas pessoas estão falando, seus conteúdos. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo do Templo de Lúcifer. Eu sou o Mestre Silvio. Tá escutando legal o debate? Tô. Inclusive, peraí. Gente, eu só vou dar um conselho. Minha advogada tá ali, inclusive minha esposa. Se falar que eu roubo diesel, vai ter que provar. Ah, então tá bom. Eu tô me entregando? Então eu roubo diesel? Eu sou ladrão? Não, você falou que eu tô me entregando? Agora eu queria entender o porquê os feiticeiros, inclusive alguns cometem crime, que eu já vi no post na rua, já vi na internet. Eu dou garantia do meu trabalho, que se eu fizer tal coisa, vai crescer financeiramente. Não existe garantia. Existe isso? Não. Bom, primeiramente, analisando friamente o início desse Redcast, partindo pela premissa que nós estamos falando sobre um pastor evangélico e o catolicismo é outra situação, tá? Ser católico é uma coisa, ser cristão dessas novas igrejas evangélicas são outras. Essa acusação que foi feita por essas pessoas que estão nesse Redcast de roubo, acho que isso não tem nada a ver com o trabalho que o pastor exerce na sua congregação. Eu creio que roubar ou não roubar, desviar ou não desviar, esse é um problema que ele tem que resolver com a congregação dele, com seus ministros, enfim. Tá? Então é muito importante, nós temos que ter cuidado no que nós falamos, né? Porque nós precisamos de prova. Quando fala que uma pessoa está roubando, você tem que ter provas e então é improcedente essa acusação, tá? Existe, assim como você diz que na sua igreja existe pessoas charlatãs, na minha religião, na dele, então na olha pra câmera e fala que essa placa, eu trago o seu amor em 10 dias, é de gente mentira, safada. É mentira, então, tá é bom. de gente então, que tá querendo tirar o seu dinheiro. Igreja evangélica, religião de matriz africana que dá pra você receber, isso é safadeira. Quanto ao tempo, estão mencionando o tempo que eles veem propaganda, eles veem na internet pessoas dizendo que em 10 dias, em 7 dias, em uma semana, a solução do problema daquela pessoa acontece. Isso é muito relativo, tá? É claro que não existe tempo para quando nós realizamos rituais. Existe uma estimativa de acordo com a experiência do sacerdote, do mestre ou do pai de santo. Então existe uma estimativa de tempo por experiência de trabalho. Por isso que é muito importante você observar a idade que o sacerdote tem, o tempo de religiosidade que ele tem, porque vem com essa premissa de tempo, de experiência de trabalho que acontece dentro dos templos. Então, por isso que algumas pessoas, às vezes, conseguem dar um tempo estimado, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 1 ano, 50 anos, para que as coisas aconteçam, tá? O tempo é muito relativo, mas a experiência que cada sacerdote, que cada mestre carrega, serve como estimativa para poder dar um parecer para o cliente que está tão afoito, que está tão preocupado que tem uma solução rápida. E nem campanha da prosperidade da igreja evangélica. E aí fica rico. Igreja da teologia da prosperidade, você não existe. Então, se você perguntar pra mim o que você acha de quem pula, fica esses negócios doidos, na maioria das vezes a pessoa precisa passar com algum profissional da saúde mental, e em outras maioria é uma pessoa carente que quer se mostrar, assim como acontece com um cara barbado falar que é uma criança que tá ali. Oi, tudo bem, Gugu Dada? Eu não sou um instrumento ilógico a qual Deus me usa, tirando a minha vontade. A palavra do Senhor pra pregar alguma coisa. Porque a palavra do Senhor, ela vem da Bíblia, ela vem do conceito do pensamento do ser humano. A Bíblia é a palavra inerrante do Senhor Jesus. Quando nós falamos assim, Deus está me usando para pregar a palavra dele, não é no sentido de instrumento, é no sentido que o Espírito Santo, ele que habita em mim, ele está falando através da palavra dele, mas não é que um instrumento mecânico, ele a não mesma coisa. Fala pessoal, eu sou Israel Júnior, sou pastor. Todos nós somos instrumentos de algo.
principalmente na espiritualidade, somos instrumento dela, né? Porque o que seria da espiritualidade se nós, seres humanos, não fôssemos instrumentos? Somos o caminho para que eles possam transmitir para as pessoas, nós, seres humanos, o que eles necessitam, o que eles querem de aprimoramento para nós, que vivemos uma vida tão complicada, pessoas vivendo vida promíscua, pessoas tendo problemas nas suas famílias, nas suas casas. Então, nós somos o caminho e vamos em frente. Teólogo e educador físico, e hoje eu tô aqui no Redcast, aliás, que eu sou fã desde o início desse podcast, quem diria, para debater contra 25 macumbeiros. Bora lá, minha primeira afirmação é: o Deus da Bíblia nos chama para sermos filhos. Já as entidades da macumba chamam o pessoal para ser cavalo. Pombinho, pra me ajudar aí na argumentação. E aí, bro, qual é o seu nome? Tudo certo? É Filho do Mistério, Filho do João. Mistério, legal. Bom, trouxe aqui pra não me perder no raciocínio, só pra ter algumas coisas. Deixa eu só dar o start aqui. Fechou. Aí, já era. Bom, o cristão no geral, vocês costumam utilizar a parte da filiação como se fossem maiorais, né? Vocês passam essa ideia de filiação como se a gente fosse tentando meio que jogar a gente lá pra baixo, ou quem acaba não acreditando com a igreja. Sua percepção. Ou tendo tal coisa. Não é isso. Então, eu vou ter a minha argumentação. Então vai lá. Bom, a própria Bíblia fala que a filiação, ela não vai eliminar a mediação espiritual. Isso é que a gente entende. Onde fala isso? Na própria Bíblia, se tu pegar ela, tu vai ver isso. Deixa eu continuar. Bíblia não fala isso, vai lá. Tá, vamos lá. O Espírito Santo desce, né, através de um pombo, né, no formato do pombo, tendo essa representação espiritual mesmo. Então, qual que é o problema? O Espírito Santo desce só teologicamente corrigindo, ele desce em Atos 2. Tá. Na questão do pombo lá que você está citando, Mateus capítulo 3, é um simbolismo ali acerca do batismo de Jesus. Isso, mas exato. depois você compra o meu curso de teologia, você vai aprender. Isso. Vai lá. Não, mas acho importante pra gente ter uma boa argumentação, Demorou. mas é isso aí mesmo. Fechou. Então, por que vamos supor, o Espírito Santo, a pombinha aqui, ela vai remeter a paz, a tranquilidade, a leveza, coisa nesse sentido. O cavalo, ele fala sobre força, sobre potência, sobre guerra, até através da história a gente vê isso. E qual que seria o problema da gente ser considerado um cavalo e vocês, os pombos? Alguém tem interesse em algum outro animal? Porque eu gosto bastante de cobra e coruja. Por exemplo, tem uma representação legal. Salvo engano... Eu vejo que essa colocação de pombo, de coruja, de tigre, de pássaro, se assemelha à magia do caos, onde nós procuramos, através de uma concentração, nos conectarmos com o nosso inconsciente e acharmos o nosso animal de poder. É claro que os livros sagrados remetem à pomba, né? Remetem ao leão, representando a força do cristão, representando a força da espiritualidade, mas eu acho que isso está sendo remetido através da magia do caos. Então, a magia do caos ela é empregada em todas as situações, inclusive nesse podcast. Então a gente vê várias representações e as assinaturas dentro do Hoodoo que correspondem com tal potência. E por isso que a gente usa tais itens para pegar e tá fazendo algum feitiço. Entende vários pontos aí, né? Que não faz sentido. Tipo, o pombo é isso, o cavalo é aquilo. Qual que seria o problema da gente ser representado pelo cavalo? Então vamos lá, só para vocês entenderem, gente. Primeiro, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, Romanos que tem 16 capítulos, Paulo vai sistematizar acerca da queda do homem e duas doutrinas fundamentais para o cristianismo que... Demorou? Duas doutrinas fundamentais para o cristianismo, que é a doutrina da justificação e da regeneração, que implica no que você falou, que nós se achamos maiorais. Qualquer cristão verdadeiro vai entender que é um miserável pecador e só irá para o céu não pelos seus méritos, não por aquilo que ele faz, mas pelo que Cristo fez na cruz. E a ideia de cavalo... Então você iria peneirar? Peraí. Aí para eu concluir. Rapidinho, só para uma frase. Oi. Deixa eu dar play aqui. Tudo bem? Prazer. Laroiemel, Melissa. Laroiemel. 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 Melissa. Laroiemel, isso, Melissa. Vamos lá, Melissa. Bom, Israel, vamos lá. Quando a gente fala de cavalo, a gente usa essa linguagem como uma questão ritualística apenas. Não existe submissão nenhuma dentro desse contexto. Até porque Exu é ancestral. Não é nada relacionado à obrigação, a você ser ali usado ou você estar possuído. Peraí, a entidade que habita dentro... Você frequenta cultos onde você é possesso? Não existe possessão pra mim. Não, o que é a entidade entrar dentro de alguém?
Não, pra mim não existe entidade entrar dentro de mim. O Exu, ele é ancestre, tá? Ele é ancestre, ele é um espírito. O Exu, ele já viveu na Terra, ele já foi gente, ele já comeu, ele já bebeu, ele já dançou, ele já discutiu, ele já sentiu os sentimentos que nós humanos sentimos, tá? Então, o Exu, ele é um espírito e através da espiritualidade, ele trabalha na incorporação. Ele adentra o nosso corpo, seu fluido espiritual, seu plasma espiritual, o seu microsopro e acessa o nosso subconsciente. Bom, eu não quero ser incisivo nessa colocação, porque o pastor, ele tem a sua forma de ver as coisas e o batuqueiro também tem a sua forma de ver as coisas e de acreditar. O Exu, ele é um espírito que já viveu na Terra e morreu. Ele era ser humano, ele morreu. Então ele é um espírito. Na incorporação, ele entra no nosso corpo, porque ele é um microsopro do macrocosmos. Plasma, ele é um microsopro do macrocosmos, que nós chamamos de alma. Sua religião? Eu sou de Quimbanda. Você é de Quimbanda, tá? Sim. É porque o que eu vejo são pessoas até fazer voz de criança ou mudar a voz, ficar de olho fechado. Não. Quando o espírito ele Dá aquela pasta tende rosa. a se encostar na gente, porque não existe nenhuma possessão, ele transmuta aquela energia através da gente com personalidade Então você que ele perde o tem controle. ali. E aí a pessoa vai ficar... Criança sim, né? Bom, O eu vi- herê em si é considerado uma criança. Então, é que eu vi dependendo da vertente. vídeos, marmanjo de barba falando: oi, tudo bem, Gugu Dadá. Isso daí, Então. na maioria dos vídeos que eu vi, na verdade é charlatanismo. O que acontece no neopentecostal? A Quimbanda, falando do que a moça ali, ela retratou, ela tem a sua origem bantu, que é um sistema que lida com as forças de leis de Exu e Pombagira. Esse sistema governa os caminhos, as encruzilhadas, a calunga pequena, que chamamos de cemitério, a calunga grande, que chamamos de mar. Quimbanda tem o significado de ser curandeiro e sacerdote. E saiba que esse rito, ele evoluiu no século 20 e 21 drasticamente. Por quê? Porque nós começamos a divulgar, nós começamos a falar e trouxemos à tona esse assunto durante esses diversos anos que compõem o século 21. Mas vamos dizer que isso é verdade, que a pessoa não tem probleminha na cabeça dela de um cara barbado imitar uma criança falando. Vamos dizer que isso realmente é alguém encostando, usando a terminologia que você usou. Qual que é a lógica de uma criança que está em um plano espiritual vir pra cá e se apegar com as coisas daqui ainda, como alguns até bebe? Tipo, Não, o cara não tem foi pra nenhuma outro criança que plano. bebe. Eu acho que você tá não se criança, equivocando. não Calma, criança. calma. Algumas Não. entidades. Elementos de trabalho são elementos de trabalho. Não confunda as coisas, entende? Voltando ao que eu estava falando. Isso é apenas usado como uma linguagem ritualística. Não existe submissão, não existe possessão, não existe nada submissão? do tipo. Não. Então, Deixa eu terminar, por favor. Não, é porque assim, Deixa eu terminar, você tá por favor. falando uma mentira. Não, eu tô falando. Deixa tá eu terminar. mentindo. Eu nem concluí meu raciocínio. Não é que você tá falando que não tem submissão. Quando A entidade entrou em a você. entidade, não tem Você faz entrar. o que você quer? Você sabe o que é chakras? Acho que não, né? Porque se você soubesse, você teria um Discordo. básico conhecimento sobre isso. Discordo. Não, deixa eu concluir. Então, basicamente, não existe submissão nenhuma. Quando você fala, Deus está me usando, Deus está falando errado. através de mim. Teologicamente Quando o errado. Espírito Santo está Errado. se manifestando, você está sendo usado como instrumento Eu não mediúnica. sou- eu não e é sou exatamente a mesma usado. coisa. Eu não sou Como usado. Não? Se você está passando a palavra de Deus. Posso falar? A maioria das pessoas fala assim: deixa Deus te usar, Deus te usa. Eu não sou um instrumento ilógico a qual Deus me usa. E por que Tirando vocês a minha usam vontade. a palavra do Senhor para pregar Vocês alguma quem? coisa? Porque a palavra do Senhor ela vem da Bíblia, não vem do conceito do pensamento do ser A humano. Bíblia é a palavra inerrante do Senhor Jesus. Quando nós falamos assim, Deus está me usando para pregar. Sim, pastor, está errado. Nós somos um instrumento. A espiritualidade nos utiliza como instrumento para chegar a outro ser humano, a dizermos o que gostamos, o que queremos, o que é luz, o que é trevas, o que é certo, o que é errado. A dualidade, ela existe. E nós somos instrumentos do intelecto espiritual para que nós possamos ter uma vida melhor, podermos termos uma tranquilidade, podermos termos paz. E a espiritualidade fala através de todos nós. Então nós somos sim um instrumento. A palavra dele não é no sentido de instrumento, é no sentido que o Espírito Santo, ele que habita em mim, ele está falando através da palavra dele, mas não é que... É um instrumento mediúnico, ele é a não mesma coisa. Nosso tempo já é
Então, terminando, o Espírito Santo não entra na gente na questão de psiquigrafar, ele me usar como se eu fosse um boneco. Não. Eu tenho consciência das minhas atitudes, entendeu? Ele me usa no sentido da palavra dele, da orientação que a Bíblia me dá. Então eu não sou alguém que, um espírito que não tem nada o que fazer, foi para outro plano, ai que saudade de beber uma pinga. Dentro de mim eu vou beber pinga, entendeu? Inclusive... Peraí. Gente, eu só vou dar um conselho. Minha advogada tá ali, inclusive minha esposa. Se falar que eu roubo dízimo, vai ter que provar. Ah, então tá bom. Eu tô me entregando? Então eu roubo dízimo? Eu sou ladrão? Não, você falou que eu tô me entregando? Posso ir aqui, geral? Então só cuidado só, tá? Mete o tema aí, que eu até esqueci qual é o tema. Tudo bom? Beleza, bro? Beleza. Vai lá. A afirmação é que na macumba a entidade chama a gente de cavalo e no cristianismo a gente tem outras terminologias também muito interessantes. O ponto aqui é o seguinte, a gente está falando sobre uma comparação simbólica de duas religiões diferentes, certo? Sim. Ok. Só que quando a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, a gente também tem outras terminologias interessantes. Deus chama de filho, mas ele também chama de servo, ele também chama de escravo e ele também vai chamar você de vaso, que é a representação mais próxima que a gente tem de quando alguém recebe o Espírito Santo ou está cheio da palavra de Deus, certo? Então, como que a gente pode pegar e menosprezar uma simbologia de uma religião, seja ela qual for, sendo que a sua religião também tem simbolismos, o qual a gente pode, né, olhar de forma pejorativa também, certo? Certo. Qual é o seu nome? Mago Régulo. Tá, Mago. O que acontece? O Mago Régulo fez um questionamento muito interessante, muito importante, porque dentro do cristianismo eles fazem também as suas ritualísticas e muitas vezes a maioria deles utilizam até expressões que o africanista, que o batuqueiro prega, né, há milênios. E no início desse vídeo eu mencionei que existem diversas religiões e que o cristianismo é uma coisa, o pastor, por acreditar nessa filosofia dele, né, de Jesus, de que eles são os puros, são os melhores, eles que são os bons na espiritualidade, de que nada além do que eles acreditam existe. Então, assim, eu quero deixar bem claro que a religiosidade ela é imensa e desde os primórdios dos tempos o ser humano convive com a espiritualidade, com a religiosidade, inclusive Jesus, Javé, inclusive Sofia, Baal, Oxalá, né, Olorum, tudo isso é presente no cotidiano espiritual desde o início dos tempos. Mas, porém, o cristianismo na qual o pastor ele está debatendo e falando, isso é uma coisa de agora, é uma coisa moderna. Não quer se comparar a estudos bíblicos e a conteúdos bíblicos da Igreja Católica, tá? Então vamos prestar atenção no que esse rapaz falou e no que ele vai rebater. Os símbolos que a Bíblia usa são terminologias para ilustrar algo. Eu entendi o que Tal você qual quer na dizer. macumba. O cavalo é para ilustrar algo. Isso. De fato, a ideia do vaso, que tem muito lá em Jeremias, inclusive, é a ideia de um vaso ser moldado pelo Pai, é a pessoa ser transformada. A ideia do cavalo é a pessoa perder a consciência, porque é o que o que você vê. Aqui se tem você um me ponto falar que a pessoa muito... fecha o olho e... Oi, Zé, tudo bem? Vamos o lá. Zé começa a falar, a pessoa perdeu a consciência. Aqui é um ponto que é prática bem interessante que a gente precisa falar. Quando acontece um transe mediúnico, a pessoa está num momento de catarse religiosa, tal qual acontece catarse religiosa na sua religião. A pessoa não perde consciência. Não, você não pula, você não grita, você não tá... Não. Isso não acontece na sua religião. Não, peraí. Óbvio que assim como no espiritismo, tem as vertentes. Eu não sou neopentecostal. Então se você perguntar pra mim o que você acha de quem pula, fica esses negócios doidos... Não, se não na tem maioria louvor, das não tem vezes a furor. pessoa precisa passar com algum profissional da saúde mental. Em outras maioria é uma pessoa carente que quer se mostrar, assim como acontece com um cara barbado falar que é uma criança que tá ali. Oi, tudo bem, Gugu Dadá? Então... Complementando ainda
esse rapaz que esse mago falou, muito bem colocado por ele, o pastor não teve a capacidade de responder. Entendam que na espiritualidade existem algumas coisas que foram feitas como associação, tá? Por exemplo, na época da escravidão, na época que os escravos que trouxeram a espiritualidade, o africanismo para o nosso continente, mais precisamente para o nosso Brasil, eles não tinham liberdade de culto, né? Então eles precisaram criar situações e associar os seus orixás a santos do catolicismo, porque o que existia na época mais próximo para a associação seria o catolicismo, né? Então Ogum foi associado a São Jorge, Iemanjá associado a outro santo da Igreja Católica, a Oxum, e assim sucessivamente, Oxalá a Jesus Cristo, né? Para que eles pudessem, naquela época, com medo dos seus senhores de engenho, eles poderem cultuar e poder comemorar, dançar junto com seus ancestres, junto com os seus santos, né? Então é importante você entender isso. Vai lá. Terminou tudo? Tá. Bom, vamos lá. Você falou que vou abordar de uma maneira completamente diferente. Você disse que é teólogo, também sou teólogo e ateu. Você disse o Deus da Bíblia, correto? Em todas as afirmações. Qual? Por quê? Quando você vê lá no Velho Testamento, uma palavra muito utilizada, além de outras, mas a palavra é Elohim. Elohim é plural ou é singular? Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do Pai, ela já vem aparecer no Novo Testamento, onde Jesus confronta a religiosidade local que trabalhava um outro aspecto dessa divindade. Então, pare e pense nesse abismo teológico. O do Velho Testamento e a aparição de Pai já vem no Novo Testamento com um outro raciocínio. Pense um pouco nisso, pense em Platão e pense em Jâmblico. Beleza. Bom, você falou, por exemplo, você citou Platão. Platão era ateu? Você provavelmente fez uma teologia de esquina, não foi? Da Shopee. Porque se não conhece Platão, que é pré-cristão... Não, peraí. Vocês estão dando risada, mas assim, em que momento eu falei que eu não conheço Platão? Com todo respeito, eu acho que eu conheço mais do que você. Será? Eu falei que você citou Platão e não explicou porque você citou. Fiz um questionamento. Como é a minha vez? Segundo, você é ateu. Redcast, quando tiver um debate de ateu, você chama um amigo. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Vocês estão dando risada de um cara que não acredita no divino. Vocês não acreditam no divino? Eu disse, você acha que o ateu... Você acha que o ateu é sobre não acreditar no divino? Ou sobre questionar? Semanticamente, o que significa a palavra ateu? Exatamente, vai na semântica. Não a Deus. Esse é o significado. Negação do divino não quer dizer que... Bom, primeiramente eu acredito que o pastor, ele se perdeu aí um pouco, e aí ele se exaltou e quis dar merecimento ao que ele acredita, ao que ele acha, né? E sendo irrelevante para o debate. Já o mago, que ele é ateu, né? O ateu também acredita em alguma coisa. Se ele não acredita em nada, ele acredita que o nada é algo. Então, seguimos em frente. O que significa ateu? Uma coisa que é acredita crença. em Deus. Aonde? Mas eu disse que eu acredito em Deus. Exatamente. Esse debate é pra quem acredita em Deus. Dois polos. De Deus. Só existem dois polos? Só existe A e B? Não existe um meio termo? Você não sabe caminhar pelo meio? Então isso quer dizer que você é um teólogo bosta. Alguém quer vir? Legal. Não, quero falar aqui. Ele tem todo o direito de me achar um teólogo bosta, né? Num debate entre cristão e macumbeiros, um ateu. O que eu vou falar disso? Peraí. O intolerante, ele tá falando fora da vez dele. Olha o Zé Pelinto. Vamos ver o que o Zé Pelinto vai falar. Na base 44, descreva a sua ideia. Tudo bem, Jael? Tranquilo, irmão? Irmão, você vem questionar sobre ser filho cavalo, certo? É obrigação ou é um direito seu se você quiser ser filho? É obrigação minha ser filho? É um direito
pra quem é filho, é normal. Eu tenho a obrigação de ser filho do meu pai? O seu direito termina onde o meu começa, certo? Me explique. Eu explico assim. Eu trabalho com algumas entidades, certo? A pejorativa, a forma que você usa cavalo de forma pejorativa, para mim é uma gratidão. Você entende? Por que forma pejorativa? Não entendi. Porque você usou o Vocês termo usam vaso, o termo cavalo? Você usou o termo vaso para especificar o que te era gratificante. Eu uso o termo cavalo para me como gratidão ao que eu sirvo, certo? Tá bom. Então vocês usam o termo cavalo? Eu uso o termo cavalo. Então eu não Eu sou contei o nenhuma cavalo mentira. do seu Zé, 2. Então você tá... Então, Eu- o que eu... Na verdade, essa terminologia de cavalo, isso é relevante, porque ele pode dizer que é um aparelho de transporte, ele pode dizer que é o corpo, ao corpo que eu culpo, né? A espiritualidade pode se definir de qualquer forma. Isso é como se fosse um sotaque. No sul se fala de uma forma, no norte se fala de outra, e no centro do país existe outra forma de expressão. Então, seria uma briga de ambos ali, falando de sotaques, né? Porque se é o cavalo, se é o aparelho, se é o corpo, isso não agrega em nada, isso não é positivo dentro de um debate espiritualista. Eu gostaria de falar para vocês os pontos mais fortes desse debate. O principal ganho foi a quebra de estereótipos, permitindo que os participantes se vissem como indivíduos com histórias, não apenas somente com rótulos religiosos. Isso promoveu uma visão mais empática entre as partes. Os praticantes de religiões de matriz africana tiveram a oportunidade de explicar conceitos frequentemente mal compreendidos, como o papel dos orixás, o significado das oferendas, desmistificando os preconceitos. Esse embate trouxe à tona o impacto real da perseguição religiosa no Brasil, dando voz às vítimas de ataques a terreiros, que é crucial para a conscientização judicial no nosso país. A disposição do pastor em ouvir sem interrupções agressivas, apesar de suas convicções, permitiu que o debate fluísse de forma mais construtiva, um feito raro em discussões tão polarizadas. No momento que um lado tentava encurralar o outro com versículos isolados ou frases de efeito que geram engajamento, não contribuíram para a compreensão mútua e nem para a resolução das diferenças de doutrina. E embora histórias pessoais elas sejam importantes, o desvio para o sentimentalismo puro em detrimento da discussão teológica e social, não ajudou em momento algum a aprofundar o entendimento sobre as questões. Já essa configuração de 25 contra 1, embora crie uma estética de coragem e também de união, prejudicou a profundidade do debate, pois o pastor não conseguiu aprofundar individualmente todos os pontos colocados em questão. Já na questão da educação religiosa, o público médio, em muitas vezes desinformado sobre a Umbanda e o Candomblé, recebe uma introdução básica sobre as crenças e religiões, ajudando a desmistificar a ideia de adoração ao diabo. Esse vídeo mostrou que é possível manter a civilidade e o respeito mútuo, mesmo diante de discordâncias sobre fé e espiritualidade. Para o público cristão, este debate ofereceu uma oportunidade essa para refletir sobre como evangelizar sem demonizar outras culturas. Para os praticantes de matriz africana, foi o espaço para mostrar a sua fé a uma audiência mais ampla. Em suma, esse debate ele serviu para mostrar que o diálogo ele é possível, mesmo quando a concordância total não é alcançável, promovendo uma reflexão sobre a convivência em uma sociedade plural. Eu sou Mestre Silvio, do Templo de Lúcifer, e gostaria muito que você compartilhasse, curte, acompanhe todos os nossos conteúdos, assine aqui, se inscreva, ative o sininho. Muito obrigado, até a próxima.